Surgido no Golfo do México com uma fúria que impressionou os meteorologistas, o furacão Milton logo foi elevado à categoria 5, a mais alta de destruição de um fenômeno desse tipo. As autoridades emitiram alertas na Flórida para que os moradores nas áreas de risco deixassem as suas casas. O Milton perdeu força ao chegar no continente, sendo rebaixado para a categoria 1. Ainda assim, deixou um rastro, com mortes, destruição de casas, carros revirados, derrubada de árvores e corte de energia. Junto com o furacão, veio uma onda de fake news. Começaram a circular histórias de que o Milton foi criado artificialmente pelos democratas. Isso seria para afetar um dos estados onde os republicanos têm mais força para a eleição presidencial. Acredite se quiser. O fato é que o furacão Milton pode mesmo influenciar as eleições americanas, disputadas entre a Kamala Harris e o Donald Trump. Isso já aconteceu em outros momentos da história. Em 2005, por exemplo, o Katrina impactou o segundo mandato do George W. Bush. E em 2012, o furacão Sandy influenciou na reeleição do Barack Obama. Sexta-feira, 11 de outubro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Jornal Detalhes. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o professor Francisco Aquino, que é chefe do Departamento de Geografia, climatologista do Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao ICL em Detalhes. Olá, Gabriela, um prazer falar com você e com todos que nos acompanham. Professor, prazer é todo nosso, apesar de ser um tema bastante sensível, né, e uma tragédia o que está acontecendo. Eu queria começar te perguntando a respeito do furacão Milton, se ele é realmente o pior dos últimos 100 anos, o mais perigoso dos últimos 100 anos, como classificou o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, e talvez se não é um dos piores da história. Como é que o senhor tem acompanhado? Uau, é uma ótima pergunta, já que o evento ainda segue em curso, quer dizer, a gente tenta acompanhar a essa distância os impactos, os relatórios e, de fato, categorizar. É importante colocar nessa sua pergunta, e eu acredito que a própria manifestação do Joe Biden, assim como os serviços de emergência e de proteção à vida nos Estados Unidos, o próprio Serviço Nacional de Meteorologia, de Alerta e de Furacões, de terem sido muito enfáticos com a magnitude desse evento. Sem dúvida ele foi muito forte, e a época em que ele estava ocorrendo. Há mais ou menos uns 12 dias a gente teve próximo a essa região, o estado da Geórgia, Atlanta, Carolina do Norte, Carolina do Sul, um furacão com impacto muito, muito forte, com mais de 227 mortes, inundações extremas, que foi o furacão Helene. Né? Então, o Helene ele já entrou para o ranking de um furacão recente, com tanto impacto em números de mortes ou em infraestrutura semelhante ao Katrina, quer dizer, assustou de verdade a intensidade e magnitude desses furacões, desses últimos dois. Portanto, o Milton, ao surgir aí no Golfo do México, ele rapidamente se desenvolveu, muito robusto, vamos dizer assim, do ponto de vista da física e da meteorologia da atmosfera, quando a gente fala de um furacão, e, claro, ele atingiu categoria máxima muito rápido. Então, isso é muito fora do comum para essa época do ano. É bom ressaltar que ao redor do dia 10 de setembro, que é o pico de furacões do Oceano Atlântico Norte. Então, quer dizer, normalmente a partir de 10 de setembro, a gente vê outros furacões e tempestades tropicais importantes ocorrerem, mas não com esta velocidade e esta intensidade. O que também me joga na sua pergunta inicial, que com as águas mais quentes, as mudanças do clima, especialmente a região do Golfo do México e o Atlântico Norte, mais quentes favorecem a formação de mais furacões intensos, isso é, categoria 3 para cima,
E, claro, eles estão com um maior potencial destrutivo, já que eles preferencialmente entram continente adentro, aterram, como a gente diz, né? Então, nas imagens, nas notícias e nas imagens de satélites que a gente também acompanha, a gente viu tempestades severas, muitos tornados, impactos severíssimos ali na região central da Flórida, né, de Orlando a Tampa, entre outras localidades, com destruição muito forte. A gente ainda não tem um total de pessoas desabrigadas, quantas mortes e assim por diante. Então, a mensagem inicial dele ser um furacão excepcionalmente potente e perigoso está justamente nesse cenário, nesse ambiente atmosférico favorável para o furacão, categoria 5, ele aterrou, na minha interpretação, já com categoria 3, o que é uma boa notícia, mas aterrar na Flórida com categoria 3, ventos sustentados acima de 180, 200 km por hora e com um excepcional volume de chuva, mais os tornados e as tempestades severas aí na parte frontal, geram um impacto tremendo, né? Então, provavelmente a gente vai colocar ele entre os 2, 3 mais impactantes recentes para a região da Flórida, sem dúvida alguma. Vários pontos importantes aí que o senhor levantou, professor, mas acho que eu vou focar aqui primeiro no furacão Helene. Eu acho fundamental a gente falar sobre ele, porque esse evento do furacão Milton e o do Helene tem menos de um mês de distância que aconteceu de um para o outro. Então, imagino o quanto a população foi pega desprevenida, porque ainda estava de várias maneiras se recuperando, não só financeiramente, mas do ponto de vista emocional também, de passar por uma situação dessas. O Helene passou por outros estados, 6 estados, se eu não me engano. Eu pergunto, justamente porque a gente teve uma distância tão curta de um para o outro, se a gente pode esperar que outros furacões ou fenômenos como esse possam acontecer em breve ou na sequência? O que a gente pode esperar? Lamentavelmente, eu vou lhe responder que sim, as condições do oceano e da atmosfera são excepcionalmente favoráveis para mais furacões, ainda nesse período de final de estação de furacões, vamos dizer assim, no Atlântico Norte. A gente precisa combinar a mudança climática e especialmente os oceanos mais quentes. Os oceanos, a partir de 26, 27 graus Celsius, alimentam e dão intensidade para estes furacões. E a gente está com águas na região do Golfo do México e do Atlântico Norte acima de 30 graus Celsius. Quer dizer, nós temos as condições mais do que favoráveis para alimentar com vapor d'água estes eventos extremos como os furacões. E é importante imaginar que são centenas de nuvens de tempestade, milhares de nuvens de tempestades, com mais de 800 quilômetros de diâmetro, em rotação de espiral, trazendo tempestades, chuva, granizo, inundação, ou até aumentando o nível do mar, as ondas e, claro, muito dano na região costeira. Então, de toda a ordem e magnitude, estes eventos estão propícios para ocorrer, adicionando ainda que nós estamos na transição de neutralidade para uma laninha. E esse cenário favorece a atmosfera entre a África, Europa e os Estados Unidos, a América do Norte, para a formação de furacões. Então, essas tempestades, os furacões que nós observamos, e aí entre o Helene e o Milton, menos de 15 dias entre os dois, né? Acima de categoria 3, pelo menos quando entraram no território dos Estados Unidos, eles são o que a gente chama de major hurricanes, né? Furacões muito destrutivos e, claro, associado à sequência, o curto espaço de tempo e o impacto, né? Veja, o Centro Nacional de Dados de Tempo e Clima dos Estados Unidos fica na cidade de Asheville. Eu já tive a oportunidade de visitar, né? Ele está ainda semi-operante, que eu quero dizer, as pessoas que lá trabalham, climatologistas, meteorologistas, etc., perderam suas casas na inundação de Asheville ou nas cidades de entorno. E, claro, o serviço de comunicação e de sistemas computacionais também não voltou a pleno. Obviamente, outros centros de previsão do tempo, aí de furacões na Flórida, etc.,
entram em ação e mantêm o serviço meteorológico de alerta funcionando. Mas a gente teve um impacto, e é curioso falar isso, né, porque quando a gente visita esse centro da NOAA em Asheville, ele é uma espécie de um grande bunker computacional e de informações centenárias em papel, inclusive lá guardadas, né? Lá é um local que alguns brasileiros meteorologistas fazem treinamento, né? Quer dizer, a gente ganha expertise e aprende, né, a lidar com mais desses eventos. Portanto, a gente está num cenário bastante desafiador. Lamentavelmente, com as mudanças do clima, os furacões tendem a aterrar mais no sul e sudeste dos Estados Unidos. É uma preferência, porque a mudança da circulação atmosférica lá está condicionando isso. E também eu gostaria de destacar que o estado da Flórida é o estado que mais enfrenta furacões de modo geral, quando a gente olha todos os estados americanos. E, lamentavelmente, nas últimas 2 décadas, o número de furacões que lá aterram e a intensidade deles também aumentaram. Nós estamos falando, de modo geral, para a Flórida, mais de 7 milhões de pessoas diretamente impactadas. No caso do Milton, os valores oscilam ao redor de 12 milhões diretamente impactadas entre ontem de tarde, aproximadamente, ontem à noite, quando de fato o furacão aterrou. Ele ainda aterrou um pouco mais antecipado, quer dizer, ele vinha se movimentando bem, né, até ele cruzar a península da Flórida e agora atua na costa, né, do Atlântico, no leste da Flórida, já no Atlântico. Um dos pontos importantes dessa passagem do furacão Milton é que ele atingiu, professor, e claro, o senhor pode explicar muito melhor do que eu, mas ele atingiu muito rapidamente a categoria 5, né? Então, vários cientistas ficaram muito surpresos e a gente teve aquele cientista norte-americano, né, o meteorologista John Morales, que é especialista no Serviço Meteorológico Nacional, conhecedor a fundo de todos os fenômenos dessa natureza. Ele foi dar uma entrevista na TV local e ficou emocionado, ele ficou com a voz embargada, com tudo que ele estava vendo. Ele disse que era muito assustador isso que ele estava acompanhando. Eu quero perguntar, professor, o quanto a gente tem a urgência climática muito afetando tudo isso que está acontecendo, né? Parece que é um fenômeno natural quando a gente conversa, mas tudo que a gente tem visto nos últimos tempos impacta diretamente. O senhor explicou a respeito das temperaturas recordes no Golfo do México, a gente tem um impacto também das emissões de combustíveis fósseis, enfim. A gente a gente pode ver um cenário piorando, se deteriorando ao longo dos anos, se a gente continuar nesse ritmo? Sim, sem dúvida nenhuma, o nosso cenário para eventos extremos associados ou impulsionados pela mudança do clima, eles seguirão, né, mais intensos, mais frequentes. Então, mais furacões vão aterrar. Não necessariamente aumentará a quantidade de furacões, mas a intensidade e eles mais frequentemente entrarem no continente, e esse é o grande problema. Geralmente um furacão, a gente vê ele surgir, nascer lá ao oeste da costa da África, próximo do Saara, como uma tempestade, evolui para uma tempestade tropical, uma depressão tropical e vira um furacão e vai ganhando intensidade. A gente vai monitorando, quer dizer, uma semana antes você consegue ter o entendimento da rota, da intensidade e ter o alerta para a sociedade, a comunidade saber o que fazer e para onde ir. Isso é típico, tradicional. Quando a gente fala, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem um dos melhores, ou o melhor sistema de monitoramento de furacões, né, e entendimento sobre isso. Mas há mais de século a gente vem aprendendo com os furacões e seus danos, seus desastres, e graças a isso a gente diminuiu o número de pessoas impactadas diretamente ou o número de mortes. Mas, lamentavelmente, na história recente, estes eventos ganhando intensidade, eles estão adentrando em regiões densamente povoadas, eles estão mais frequentes no interior do continente, e aí, é claro, ou pela inundação, ou pelo tornado, quer dizer, os eventos associados ao furacão. O furacão é o ápice dos sistemas meteorológicos do sistema terrestre, a gente poderia dizer isso. Por quê? À medida em que o planeta tem o oceano quente e a região tropical equatorial é quente, uma das formas do planeta aliviar o calor, quer dizer, arrefecer, é formar sistemas vigorosos
e em algum momento até exalar esse vapor d'água na estratosfera. Então, o que nós vemos hoje, com o planeta mais quente, esses fenômenos cresceram em envergadura e intensidade, e é por isso que os especialistas nos Estados Unidos estão assustados. E há mais ou menos uns 5 ou 10 anos, a gente passou a observar um outro fenômeno curiosíssimo, perigoso no Atlântico Norte e no Golfo do México. O que é? Normalmente os furacões maiores e muito bem organizados, isso é, o olho do furacão era perfeitamente bem desenhado e a parede das nuvens de tempestades fazendo o giro ciclônico, eles eram muito mais desenvolvidos no Pacífico Oeste, que é mais quente continuamente, e à medida em que essas tempestades da região central do olho do furacão elas enfraqueciam, elas são repostas por novas nuvens de tempestades. Esse processo era raro, quase nunca observado no Atlântico Norte, e hoje ele é comum ano a ano, a gente vê 2, 3, 4, como é o caso do Milton e do Helene. Então, o que a gente chama de eye-wall replacement, né, a reconstrução do olho do furacão, quer dizer, o núcleo de tempestade se mantém robusto e com alto impacto, é uma das características que nós temos agora, porque o Atlântico, todos os oceanos, mas em especial o Atlântico Norte e o Golfo do México estão mais quentes. Aliás, a gente até poderia usar essa explicação para entender o seguinte: depois que esse furacão, o Milton, agora entra para o Atlântico Norte, ele pode encontrar a água mais aquecida, ele pode manter energia sustenta, e chegar na costa da Europa, ou central da Europa, por exemplo, com uma tempestade tropical intensa e também causar dano ou inundação, como recentemente a gente também observou. Professor, outro ponto aqui que eu quero entender melhor é quantos dias a gente pode ter nessa passagem do Milton. Como que deve ficar a situação? A gente está gravando nessa quinta-feira à tarde, então entre quinta-feira à noite, amanhã de sexta-feira, e acho que o senhor pode explicar melhor como é que funciona a passagem do furacão, né? Se ele necessariamente vai perdendo força. A gente chegou a ver imagens na internet das ondas dentro do furacão, né? Captando ondas de até 8 metros dentro do furacão Milton, ventos acima de 120 quilômetros por hora, até 80 quilômetros por hora dentro do olho do furacão. Então, qual é o potencial de destruição disso, para que as pessoas consigam visualizar, né? Enchentes de que magnitude? O potencial sempre é enorme. Quer dizer, geralmente, o furacão, às vezes, 100 quilômetros, 300 quilômetros distante da região onde ele vai impactar, da costa, a gente já tem ondas, a maré subindo, a maré se sobrelevando pela maré de tempestade que nós chamamos. Quer dizer, esses centros de baixa pressão, nesse caso o furacão, ele organiza um giro de circulação oceânica que ele faz a água se espalhar a partir dele e se eleva na borda à distância. Portanto, as regiões costeiras são inundadas, a gente tem enorme impacto na biodiversidade, na natureza costeira e, claro, em qualquer infraestrutura que a gente tenha lá. Então, pode ser um pier, casas, estruturas, né, de veraneio e assim por diante. Então, esse impacto é cada vez maior nas últimas décadas. Inclusive, as próprias companhias de seguro estão refazendo seus cálculos, até pelo CEP de localidades, no caso da Flórida. Tal é a frequência de destruição e impacto e a necessidade do seguro cobrir, né, estes danos. Bom, então, a partir do momento em que o furacão agora passou cruzando pela Flórida, ele, claro, diminuiu a intensidade, porque o que alimenta o furacão é o oceano quente. Quando ele entrou na área da Península da Flórida, obviamente ele saiu de categoria 3 para categoria 1, e no que ele cruzou algumas horas depois para o oceano, ele volta a tentar ganhar energia, e ele, encontrando água quente, ele segue sustentando, pelo menos nesse momento, com categoria 1, e deve por mais uns 2 dias, talvez 2 dias, persistir como categoria 1 até ele dissipar no Atlântico Norte Central. Essa é uma expectativa do momento, mas obviamente há casos no passado em que furacões que estavam, como é que a gente vai dizer, desarmando, né, se desconstruindo no Oceano Atlântico Norte, a circulação atmosférica superior e outros elementos voltam a provocar essa área de baixa pressão e ela ganhar intensidade, né? Mas assim, esse não é especificamente o caso.
Obviamente, eu não consegui ter uma atenção maior para poder ser muito mais preciso na sua pergunta, mas, de modo geral, entre a formação do furacão, o auge dele e ele desaparecer, é ao redor de até 10, 12, 15 dias, né? Com algumas raras exceções, no Oceano Pacífico e no Índico, às vezes a pista de água quente permanece favorável e aí o furacão pode durar um pouco mais de tempo, e claro, nesse cenário de mudança do clima, isso é cada vez mais favorável. Quando você fala de ondas de 9 metros, né, e elas têm um impacto tremendo em toda a região costeira, inclusive elas mudam o perfil da região costeira por completo, então aquelas praias que você diz, essa era uma praia retilínea, suave, tranquila, hoje ela está completamente modificada. Se a região ela é mais natural, ela é mais preservada, em poucos meses a gente volta a ter uma recuperação gradativa e natural dessa região. Quanto mais ocupada, quanto mais infraestrutura e mais obras a gente faz nessas regiões costeiras, sem dúvida alguma a gente tem maior impacto e demora mais para a recuperação, tem maior custo, né? Mas eu citaria para você que muitas vezes, não querendo mudar o assunto de furacão, ciclones extratropicais excepcionalmente intensos no sul do Brasil conseguem gerar ondas de até 9 metros aqui na Praia do Hermenegildo com muito impacto. Mas não querendo fugir do assunto, voltando para furacões, é excepcionalmente impressionante o que esses sail drones, né, uma espécie de drone a bordo de uma pequena embarcação que fica lá sozinho, registrando os dados, temperatura, velocidade do vento, pressão, e imaginando, né, o tamanho das ondas e a intensidade da tempestade. Essas tecnologias hoje, a bordo de satélite, os drones no mar, ou aviões que fazem, né, o levantamento do furacão, nos ajuda muito a entender a rota, a duração e a intensidade. E foi estes valores iniciais do surgimento do Milton que, de fato, chocou a comunidade meteorológica nos Estados Unidos, e nós aqui também, porque não é mais a época disso estar acontecendo com tal intensidade e com tal rapidez. E isso só é possível em cenários bastante de mudança climática acelerada, que é o que a gente entende que a gente já está. Você citou ainda o Helene, né? O Helena já tem um estudo científico publicado, se não me engano, ontem ou hoje, de atribuição à mudança do clima na intensidade do Helena. Então, todo o impacto do Helena, a temperatura da superfície do mar, ela é já explicada cientificamente pelas mudanças do clima. Portanto, a sua pergunta, ela converge nessa nossa visão, né, ao longo das últimas décadas, especialmente nos últimos 5 anos, com o agravamento dos eventos extremos de todo tipo, uma ordem, no hemisfério norte e no hemisfério sul. Professor, 2 perguntas aqui. Primeiro, rapidamente, eu queria saber a diferença entre o furacão e os tornados, que são uma grande preocupação, justamente porque os tornados, como se fosse uma consequência ali do furacão, eles vão se formando, não tem uma previsibilidade, então isso preocupa muito a população por ali. E a outra questão são as consequências de fake news que estão sendo disseminadas durante a passagem do furacão Milton, inclusive chegou a se dizer algumas absurdas, claro, mas há um impacto quando chega na população. Qual é o impacto não só para as pessoas que estão recebendo, né, para a ansiedade, para contribuir para o pânico se instaurar entre essas pessoas, mas também para impactar no trabalho de voluntários ou do próprio governo, enfim, para mitigar tudo que está acontecendo em consequência da passagem do furacão? Eu vou começar pela sua segunda pergunta. De fato, tem um impacto elevadíssimo e extremamente perigoso. As fake news, elas atrapalham muito no momento de você passar a mensagem e salvar vidas. Emergencialmente, a nossa prioridade sempre com a mensagem de um evento extremo é proteger a vida e claro, depois resguardar o patrimônio e voltar o mais rápido possível à rotina dessas pessoas em diferentes localidades. Mas aí nós temos aí polarização, o mundo inteiro está polarizado, a gente tem uma influência, claro, pelas redes sociais, pelas mídias sociais de modo geral, de trafegar qualquer tipo de informação ou qualquer insanidade, vamos dizer assim, respeitosamente falando. Então é nesse momento em que as notícias
fantasiosas, as fake news propositais, né, elas atrapalham no resgate, no salvamento, na proteção da vida e no ordenamento de como as coisas têm que funcionar. Então, a gente observou recentemente aí nas autoridades dos Estados Unidos, ali na região da Flórida, elas sendo muito mais enfáticas, né? E a necessidade de ser enfática é porque você tem que passar a mensagem e realmente tirar a fake news, desmascarar a fake news e, de fato, o cidadão entender que ele vai ter prejuízo para começar a vida e depois ao patrimônio dele. Então, a história dos furacões nos Estados Unidos, pelo menos, vamos falar assim, né, que é o foco nesse momento, a gente sempre melhorou a previsão, desviou dos impactos e facilitou a humanidade para preservar a vida. Lamentavelmente, a onda das redes sociais tem facilitado ou tem dificultado a preservação da vida. Essencialmente é isso. Para a sua pergunta, é importante fazer essa diferenciação. As pessoas geralmente têm uma confusão tremenda. Os Estados Unidos, ele tem, entre N eventos meteorológicos, 2 muito característicos. Tornados, que é uma nuvem funil que sai de uma nuvem cúmulo-nimbo, ele fica estreito, toca o solo, tem vento de 100, 200, 300 km por hora, com chuva pesadíssima associada, né? Bom, no caso de um tornado, ele tem elevadíssimo impacto destruindo casas, e a gente vai ver as imagens, por exemplo, no furacão Milton, na aproximação dele, casas destruídas, carros de cabeça para baixo, etc. Quer dizer, antes do furacão de fato chegar naquela região, as tempestades, os tornados já causaram a maior destruição possível. E, por último, ainda veio a inundação e a chuva pesada com vento do furacão em si. Então, o furacão vai ter de 500 a 1.000 quilômetros de diâmetro, circular, rotacional, com um aglomerado de milhares de nuvens de tempestades, enfraquecendo e se reajudando e se renovando, mantendo as características, principalmente enquanto está sobre água quente. Mas na borda do furacão, nessa espiral, na aproximação, já vem a pior mensagem. As ondas grandes, o vento começa a aumentar e as nuvens de tempestades com os tornados, vamos assim, proliferando na região. Então, o maior impacto do Milton já aconteceu 3 a 5 horas antes dele de fato aterrar, com inúmeras localidades da costa oeste ao leste da Península da Flórida, com danos totais, quer dizer, casas totalmente destruídas, bairros totalmente destruídos, carros completamente destruídos, virados de cabeça para baixo por conta do impacto dessas tempestades. Similarmente, o Helena também causou o mesmo impacto nas Carolinas e na Geórgia, na região de Atlanta e assim por diante. Além de muita chuva, muitos tornados. E aí é que a gente encontra as maiores fatalidades. Então, as maiores fatalidades, ou o número de fatalidades, cresce com a quantidade de tornados, ou com as inundações, ou até com as ondas na região costeira. Então, o alerta, voltando para a segunda pergunta, o alerta preciso ajuda muito a salvar vidas. A fake news, a dúvida nesse processo, ela é perigosíssima, porque ela pode se tornar vital na preservação da vida. Professor, quero muito agradecer a sua presença aqui, esclarecendo, assim, foi brilhante a sua avaliação. Professor Francisco Aquino é chefe do Departamento de Geografia e Climatologista do Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigada, professor, até uma próxima. Nós é que agradecemos, Gabriela. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais. Aqui nesse finalzinho eu quero lembrar a você que a gente está com um curso de educação financeira que o Eduardo Moreira está colocando no ar agora. Você que também precisa melhorar, entender como é que funcionam os investimentos, assim como eu. Então, esse curso é para você não deixar o seu dinheiro no banco, ali com as decisões tomadas pelo gerente do seu banco. Você tem que saber o que é melhor para a sua saúde financeira. Então, como você não vai ficar rico da noite para o dia, porque isso não existe mágica, então a gente vai ensinar, o Eduardo Moreira vai trazer esse curso para explicar o Guia da Liberdade Financeira no dia 13 de outubro, é um domingo, 8 horas da noite. Não perca, para você participar, você pode se inscrever por indetalhesicl.com.br e aí você se inscrevendo pelo Em Detalhes, você apoia o nosso trabalho
Também, se você gosta de acompanhar as entrevistas e todos os assuntos que a gente aprofunda aqui diariamente. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Você fica com o Mercado Investimentos agora. Na sequência, Rolê ICL. Lembrando que o Em Detalhes está nas plataformas de áudio também, além do YouTube, às 10h30 da manhã. Você pode ouvir em qualquer momento do seu dia. Obrigada. Até mais. Faltam só 2 dias para nossa aula, o Guia para a Liberdade Financeira. Uma aula onde eu vou ensinar o passo a passo, o caminho que vocês têm que seguir de uma maneira muito prática para poder construir um patrimônio e sair de situações de endividamento e de desequilíbrio financeiro. Todo mundo vai mudar a caminhada financeira depois dessa aula. É uma aula revolucionária. Se você não está inscrito, se inscreve, só faltam 2 dias. É aqui embaixo e é gratuito o link para você se inscrever. Daqui a 2 dias a gente está junto. Um abraço e até lá.